Olá, sou a professora Vilma. Hoje vamos estudar a função do primeiro grau. Como podemos definir a função do primeiro grau? Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim a qualquer função de reais em reais, dada uma lei de formação da forma ax mais b, onde a e b são números reais dados e a diferente de zero. Como é que eu sei que é uma função do primeiro grau? O x ele vai determinar, esse x está com grau 1, então é uma função do primeiro grau. Se em cima desse x tivesse um grau 2, seria uma função do segundo grau. Então, o x determina o tipo da sua função. Na função ax mais b, o a, que é o coeficiente de x, está próximo ao x, é chamado de coeficiente angular ou declividade da reta. E o b, que é o termo constante, olha, ele não tem a variável x, é chamado de coeficiente linear da reta. Aqui nós temos o gráfico da função, né? O eixo x, o eixo y. A função do primeiro grau é dessa forma, x mais b. Ou pode ser y, que é igual a x mais b. Se você substituir esse x por zero, vai ficar assim, y, que é igual a vezes zero mais b. A vezes zero é igual a zero. Então, y é igual a b. Ó. Então, esse b ele é chamado de coeficiente linear, que é o valor para y, determina onde a reta vai cortar esse eixo y. Então, e ele é também chamado, esse eixo y das ordenadas. Ó, quando o x é igual a zero, temos y, é a vezes 0 mais b, que é igual a b. Assim, o coeficiente linear é ordenado do ponto em que a reta corta o eixo y. Alguns exemplos de funções polinomial do primeiro grau. Todos os x aqui, olha, ele é de grau 1, então, do primeiro grau, funções do primeiro grau. 4x menos 2. A, que é o coeficiente angular, e está próximo ao x, é o 4. O b, que é o termo constante, menos 2, que é o coeficiente linear. Nessa outra aqui eu tenho menos 12 menos 6x. Ah, então o a é menos 12. Não, olha, o menos 12 não tem x. Então o a, que é o coeficiente angular, que é o coeficiente de x, é o menos 6. E o coeficiente linear, menos 12, que é o valor de b. Nessa outra nós temos fx, que é igual a 5x. A, que é igual a 5, que é o coeficiente angular, e o b, que nós não temos, é 0. Além dessa definição aqui de função do primeiro grau, nós temos também a função crescente e decrescente. A função do primeiro grau, ax mais b, é crescente quando o coeficiente x é positivo, a é maior do que 0. Um exemplo aqui, olha só, crescente, a tem que ser maior do que 0. O a é o coeficiente angular, olha, que está próximo ao x. Toda a função é fx, que é igual a x mais b, função do primeiro grau. Então, o valor do a, que você tem que verificar. Se ele for um valor positivo, é uma função crescente. Então, a aqui é 2 positivo, função crescente. Esse aqui é o tipo de uma função crescente, é o gráfico. Lembrando que o gráfico da função do primeiro grau é representado por uma reta. A função decrescente. A função decrescente, ax mais b, é decrescente quando o coeficiente de x é negativo. Olha, é negativo. O exemplo aqui, olha. Então, o a tem que ser menor do que 0. Aqui eu tenho, ó, menos 2x mais 4. A função f de x, que é igual a x mais b. A é o valor que está próximo ao x, ó. Próximo ao x, menos 2. É um valor negativo. Então, a menor do que 0 é uma função decrescente. Aí, nós temos aqui um exemplo. Dada a função f de x, que é igual a 4x menos 2, determine o coeficiente angular, o coeficiente linear, se a função é crescente ou decrescente, e calcule o valor da função quando f2 e f menos 3. Quando o x aqui vale 2 e o x vale menos 3. Tá, então, no primeiro aqui, ó, dada a função,
4x menos 2, determine. Coeficiente angular. O angular é o que está próximo aqui a x, ó. Ele vale 4. Coeficiente linear. É o termo constante, menos 2. Na letra C, se a função é crescente ou decrescente. Então, se o valor aqui do A, ele é um valor positivo, crescente. Se é um valor negativo, decrescente. 4x está positivo, então ela é uma função crescente. Ela é crescente. A maior do que zero. O A é 4 positivo, então é uma função crescente. Calcule o valor da função quando o x vale 2 e o f, a função aqui, o x vale menos 3. Então, como é que eu faço isso? Aqui, olha, se você observar, o x foi substituído por 2 e depois por 3. Então, na função, basta você substituir o x pelo valor aqui e fazer o cálculo. Aí, você tem o valor da função. Então, 4 vezes o x, ó, vale 2, menos 2. Primeira multiplicação, depois a subtração. Então, 4 vezes 2, 8. 8 menos 2, 6. 6 é o valor da função. E quando x vale menos 3? 4. Continua a função do mesmo modo que está, você só vai tirar o x. Só o x que você vai substituir. Então, 4 vezes menos 3, menos 2. Aqui o parênteses é só para separar os sinais. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Porque na multiplicação, mais e menos fica menos. 4 vezes 3, 12. Menos 2. Sinais iguais, somamos e repetimos o sinal. Menos 12, menos 2, menos 14. Somamos os valores e repetimos o sinal. Então, esse aqui é você encontrando o valor de uma função. Você vai substituir na sua função o valor de x pelo valor dado. Então, finalizando, hoje nós estudamos a definição de função do primeiro grau, função crescente, decrescente e o valor de uma função. Na próxima aula, daremos a continuação ao estudo de função do primeiro grau ou função afim. Até mais!